mais. O quê, rapaz? Deixa de ser vagabundo, pilantra, rapaz. A respeito é que tem criança ali. Pilantra, não tem criança aí, então. Para por aí, então. Pô, para, pilantra, antes que o senhor queira punições maiores que... Faz o trabalho dele, tudo bem. Eu sou muito amigo. Do Cruzeiro. Botaram ele pra fora. Botaram você pra fora. Humilharam você, mano. Humilhado. Quem? Tá humilhado. Mano Menezes. Chutado, mano. Humilhado. Roger Machado. Vocês são arrogantes, estão por baixo. Fica calado. Você também. Eu tô falando nada aqui, eu tô só assistindo a confusão. Filho de mãe solteira. Hoje lá, a gente tem. Ele mudou. Eu tô no velho. Olha que doido. Tô aguentando mais um. Eu também, meu povo. Que coisa aí. Se você não tá aguentando, faz o seguinte. Ah, não, você não pode. Conta aí, Jair Bala, que história é essa do Abdala Fogo na Roupa com Jair Bala Fogo na Roupa? O Abdala é fogo na roupa. Esse aí foi a América cantar o Jair Bala é fogo na roupa. Mas o Abdala, comprei muito no Abdala, amigo. É mesmo? É. Que ano que era isso, hein? 64, 64. Por aí, né? É. Tá certo. 64, 65. Olá, tá no ar o Alterosa Esporte. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Hoje é um dia difícil, pedi para o Toledinho ficar aqui do meu lado. A gente perdeu mais do que um ex-jogador de futebol, um exímio jogador de futebol, um comentarista esportivo, mas cada um de nós que teve o privilégio de conviver com Jair Bala, perdeu um amigo, perdeu um pedaço do coração. Então, eu peço a companhia de vocês, porque hoje eu vou precisar dessa força de vocês, assim como eu preciso da força dos meus amigos aqui. E queria começar com você, Toledinho, que eu pus aqui do meu lado, porque eu sei que vai ancorar esse programa hoje. Estou de coadjuvante aqui. Talvez o momento mais difícil do Alterosa Esporte, né? Pela proximidade de todo mundo aqui com o Jair. Outros passaram por aqui, a gente já perdeu o Neuber também, mas a proximidade de todo mundo aqui com o Jair era uma coisa alucinante, né? A amizade, infelizmente, eu quase não apareço com ele, porque ele vinha justamente me substituir, né? Mas a gente tinha um contato muito grande, eu sou muito amigo da família, do Jairzinho, da dona Sônia, todo mundo aqui. Agora é muito triste para nós, porque é um cara maravilhoso também, né? Que nos ensinou muita coisa, o nosso mestre. Né? E aí já vem a lembrança do meu pai também, né? Que já partiu, e fica mais difícil ainda para a gente poder explicar o que acontece e como que é doloroso a gente perder essas pessoas. Por que que o mundo tem que ser assim? Essas pessoas tinham que ser eternas, né? Mas infelizmente é a vida, e a gente está aqui agora, o Alterosa Esporte e a TV Alterosa, grupo que eu estou há 32 anos, já tive a oportunidade de sair, não sair, porque aqui a gente é uma família. É verdade. Né? Então, o Zeca, que é o superintendente, o Mário é amigo, a gente é amigo das pessoas. E isso faz toda a diferença na vida. E o Jair,
fundamentalmente era um amigo de todo mundo, né, gente? Uma vez eu li num livro que chega um momento na vida em que você para de receber as coisas e a vida começa a tirar de você, né? É algo normal da vida, natural. O Alterosa Esporte teve baixas significativas, Neuber Soares nos deixou, o Robson Leite também nos deixou, agora o Messi Jair. E o Messi Jair, uma passagem marcante que eu tenho com ele é que eu estreio no programa em janeiro de 2014. Os meus 2 primeiros programas são com Toledo, o meu 3º programa da outra semana foi com o Messi Jair, e é onde eu recebo aquela quase terrível notícia que a minha família quase morre, né, na praia. Eu não consegui viajar com a minha família, o carro capotou. E o Messi Jair ficou ao meu lado, ele, Leopoldo Siqueira, Robson Leite, Dadá Maravilha no dia ficaram ao meu lado, boa parte da equipe também, até que eu recebi a notícia que a minha família estava bem. Quando o Samuelzinho volta da praia, ele vem para o programa e o Messi Jair faz o programa com o Samuelzinho no colo, e dali para frente, Samuel sempre chamou ele de vovô Bala. Ontem, quando eu dei a notícia para o Samuel, assim que eu recebi a notícia, eu já quis dar a notícia rápido para ele, que ele navega muito na internet, para ele não ser pego no susto. E foi bem difícil a situação lá em casa, bem difícil mesmo. Hoje, quando eu acordei, eu entendi que a vontade do Senhor, ela é boa e agradável e perfeita para nós. Então, Messi Jair, vá com Deus, descanse em paz, e eu tenho certeza que os seus casos irão alegrar os jardins celestiais do nosso Senhor. Um beijo, eu te chamarei para sempre. E para melhorar o clima um pouquinho, eu tenho um caos do Jair Bala muito engraçado. Quando ele estava jogando um time aí mais simples, no intervalo eu conto. Tá bom. Combinado. Nandinha, então, mais uma americana hoje. Eu falo aqui como telespectadora, né? O Jair é como se fosse da nossa família, porque ele almoçava com a gente todos os dias. E ele é da família. E assim, o que acontece? Eu fico muito feliz da torcida americana ter conseguido homenageá-lo em momentos oportunos em vida ainda, que ele tenha participado de tudo isso. E ele era uma pessoa querida por todos. Não teve um lugar que eu fui até hoje que as pessoas não chegavam e perguntam: você tem notícia do Jair? Isso desde 2020, quando ele parou de vir ao programa. Isso é verdade. Todo mundo chega e pergunta: você tem notícia do Jair? Eu estou orando por ele. Então, esse carinho que vocês falaram que ele dava para as pessoas também é o carinho que as pessoas tinham por ele. E é um ídolo eterno da torcida americana. Antes do Betinho falar, isso que você falou é muito legal, porque eu viajo para gravar Aviação Sport e tem que ter alguém aqui, né, que as pessoas não reclamem. Senão o pessoal da diretoria falou: Toledo, para de viajar. E o Jair foi muito importante nesse momento, né? Hoje as pessoas já gostam muito de você, Fernando, já gostam do Ronaldo também, mas o Jair entrou no programa e se encaixou perfeitamente. O jeito dele. E toda vez que eu estava no interior gravando, depois do programa, alguém me dava notícia: o Jair fez isso, o Jair falou aquilo. Então, realmente, você foi muito feliz, porque é uma pessoa querida no estado inteiro, e igual o Dadá, né? Porque nós somos mortais, né? O Fael hoje mesmo, cara, eu infelizmente tive um outro velório hoje, o cara lá falou: não, aquele Fael é chato demais, o Gão é chato, o Toledo é chato, mas o Dadá e o Jair não. Nunca falaram isso, eles são sempre geniais. Eles estão acima da gente. Eu recebi tantas mensagens de vários torcedores falando que estavam muito tristes com a perda do Jair e que ele sempre respeitou muito os outros times. E ele defendia a América com uma paixão, com um amor que, assim, não existe igual. Betinho. Pois pra mim está sendo um ano muito difícil. Eu perdi muita coisa legal, muita gente legal. Perdi a avó, perdi tia. E o Jair foi um cara que eu não vivi com ele na bancada, mas eu tive alguns encontros com ele, um deles no Troféu Tele Santana, que ele estava de cadeira de roda e ele já debilitado, ele foi gentil comigo, sendo que eu que tinha que ser mais gentil com ele naquele momento, de abrir espaço para a cadeira. Eu sempre me coloco muito no lugar do outro, de quem está vendo o programa, de quem está acompanhando, da mensagem que está chegando para alguém que está almoçando. E eu estava do outro lado na maior parte do tempo. Eu estava lá, vendo, almoçando com o prato, com meu pai, que não está aqui mais, minha mãe. E eu não enxergo a cor da camisa como um diferencial. A minha mãe ontem falou uma coisa muito legal. Ela falou o seguinte: como você está sendo acolhido pelas pessoas.
como esse Hugão é gigante em pessoa. Eu tenho que falar isso porque o defender o Atlético, ele ultrapassa um limite que não ultrapassa outros para mim, sabe? O defender o Atlético é defender o respeito a esse símbolo, mas isso não me tira a capacidade de respeito ao ser humano. Como o Toledo é agradável, como a Bebel e o Léo são formidáveis com você, eu escuto isso todos os dias que eu vim aqui. Essa sequência já são 8, eu já fico às vezes falando assim, gente, volta o Fael para descansar minha paz, para eu tentar fazer isso num bom nível. E eu, falando do Jair, ele era esse cara que a gente via com a doçura. Eu fiz um texto ontem sobre isso, que Jair Bala de doçura, porque ele era o tio que você queria abraçar, o avô que você queria recordar, com aquela conversa sem melindres, sem ficar melindrando para falar. Se você estava errado, era um solavanco no peito para poder ficar acordado, sabe? Até o vagabundo dele era carinhoso. Exatamente. Até a laranja que ele fala, você chupou laranja com quem? Era o que eu mais fazia com meu avô, cara, que me ensinou a torcer pro Atlético, sentado, conversando sobre atletas do passado. Então, meu muito obrigado por estar aqui. Não é fácil, eu nem sei se eu sou digno de tanto, mas vá com Deus, Jair. Obrigado. E você tocou no outro ponto muito legal, que a gente vem amadurecendo o programa, e eu acho que a gente teve 2 momentos muito distintos. Quando a gente virou para o humor, que nós devemos isso ao Dadá, era um programa sisudo, de muita briga no primeiro ano. Quando entra o Dadá, ele traz o humor e faz o Alterosa Esporte ser o sucesso que ele é até hoje. E o Jair talvez tenha nos ensinado esse respeito que a gente tem hoje. Para mim, são as melhores formações, com todos os com a gente que vem mais, com os que substituem, mas é uma bancada hoje que a gente não vê nenhum sinal de agressividade, de rancor, de briga, de mágoa. Uma bancada que teve essa escola maravilhosa, né, Toledinho? Então, ele é nosso mestre por causa disso também. Nos ensinou a brincar sem ser agressivo. Nos ensinou a chamar um vagabundo sem o cara ser vagabundo. Tapa, sem doer. A chamar-o de pilantras, brincando. Então nós te devemos isso muito também, Jair. Você e o Dadá é que construíram a alma desse programa. Teve uma do mestre aí também, que toda vez que ele chegava, antes de começar o programa, ele pegava o jornal aqui na porta e ficava fazendo caça-palavras antes do programa. Você lembra disso, Bebel? Sim. Sempre gostava de fazer. Aí uma vez ele parou, ficou olhando assim, virou assim pra mim e falou assim, essa aqui tá muito difícil. Eu falei, que isso, mestre? Como assim tá muito difícil? Ele falou assim, termo marginalizado ao indivíduo com 9 letras. Aí eu falei, logo o senhor não saber qual que é essa? Aí ele virou assim e falou assim, o que é? Eu falei, vagabundo. Não é possível. Aí, ó. Aí ele, é mesmo, rapaz. Ô, amores, vamos então continuar. Hoje vai ser um programa praticamente de homenagens merecidas. Um programa é pouco para as homenagens merecidas ao Jair Bala, mas vamos contar um pouquinho dessa gigante história do nosso mestre. Jair Bala ficou marcado pela irreverência no Alterosa Esporte. Ele defendeu as cores do Coelho em mais de 15 anos na bancada democrática. O ídolo americano nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em 1943. O início da carreira profissional foi no Botafogo. Ele também passou pelo Comercial, Palmeiras e 15 de Piracicaba, antes de chegar ao Santos, do Rei Pelé. Foi no time paulista que Jair Bala viveu um dos grandes momentos da carreira. Em 1969, ele substituiu o Pelé após o 1000º gol contra o Vasco no Maracanã. Mas foi no América que o ex-jogador ganhou status de ídolo. Foram 2 passagens pelo time mineiro. Em 1964 e 1971, ele terminou o campeonato estadual como artilheiro. Eu fui artilheiro, né? No campeonato de 71. Só isso. Só isso. Nos gramados, ele pendurou a chuteira em 1972. O mestre Jair também foi treinador de várias equipes, inclusive do Coelho.
Na década de 1990, Jair Bala foi eleito o maior jogador do América de todos os tempos. A enquete foi feita pelo jornal Estado de Minas. Jair Félix da Silva faz parte do Hall da Fama do Mineirão. O ex-jogador faleceu aos 79 anos de idade, em um hospital particular de Belo Horizonte. Ele foi vítima de um acidente vascular cerebral. Desde 2020, vinha enfrentando problemas pulmonares. Jair Bala deixa a esposa e 4 filhos. E imediatamente, Toledinho e Nanda, o América, né, se posicionou, os dirigentes do América, nós vamos mostrar daqui a pouco, e todos os times, jogadores, inclusive o Richarlison fez uma postagem de agradecimento ao Jair. É difícil, às vezes, no meio do futebol, achar gratidão a quem, né, aos ídolos. Então, a gente vai mostrar isso tudo, se Deus quiser. E legal, a carreira dele foi gigante, né? Foi monstruosa. Hoje, eu tô passado hoje, porque faleceu ontem também a dona Nadege, uma guerreira, mãe do meu amigo Alisson, lá de Sete Lagoas, né? Também teve um problema pulmonar. E estou vindo do velório de lá. Alisson, pessoal aí de Sete Lagoas, um grande abraço. Foi uma vencedora também, aos 84 anos, criou 4 filhos praticamente sozinha. E foi uma referência para a família toda. Dona Nadege, vai com Deus. E aí, na ida com meus filhos, o Arthur me perguntou, o Jair é o maior jogador da história do América? E eu acho que não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? Eu poderia ter um bairrismozinho aí, porque o pai foi campeão em 57 e medalha de ouro. Mas, proporcionalmente, o Jair foi muito maior. O Jair jogou com Pelé. O Jair teve uma trajetória fora de Minas, muito consagrada. Então, para mim, é realmente o maior ídolo, né? E reverenciado nas arquibancadas, né, Nanda? Com as bandeiras e tudo mais. Eu queria, inclusive, Toledinho, pegar esse gancho para chamar o Lauro Lopes, que é nas arquibancadas que está sendo, né, o velório do Jair Bala. É o palco dele, é o momento dele, o Independência. Você bem lembrou aqui, a torcida do América homenageou e muito o Jair Bala em vida. E o Lauro traz as informações. Laurinho, não vou falar bom dia nem boa tarde, porque não tá bom hoje não, mas traga as informações, porque o público merece participar desse momento aí também. Olá, Bel, amigos do jornal aí, amigos do Alterosa Esporte, né? A gente vai até relembrando muitas coisas aqui, passando informações na cabeça. Então, boa tarde a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte, aos amigos da bancada. Pois é um momento de despedida, de tristeza, de muita comoção aqui no Independência. Não poderia ser diferente, né? Essa despedida do Jair Bala no local onde ele fez história. No Independência, já atuou aqui várias vezes. O Jair Bala que teve passagens por vários clubes do futebol brasileiro, entre eles o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, mas foi justamente no América que ele ganhou esse status de grande ídolo, dentro e fora de campo. Os portões aqui do Independência se abriram por volta das 9h30 da manhã e desde então o movimento é grande de torcedores, ex-jogadores, dirigentes atuais e ex-dirigentes do América, todo mundo querendo se despedir, essa última lembrança, né, desse momento do Jair Bala. Para o torcedor americano ou até de outro clube que queira se despedir ainda do mestre, do nosso mestre Jair Bala, o portão 7 está aberto da rua Pitangui e o velório aqui no estádio do Independência vai até às 3h da tarde. Laura, você mandou já também algumas imagens que o pessoal já está acompanhando aí, da entrada no velório do Jair Bala. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho a emoção, né? A esposa, a Dona Sônia. Dona Sônia, um beijo para a senhora. Muita comoção. E você também conversou com muita gente. Nós vamos fazer essa cobertura completa e com o filho do Jair, não é isso? A Dona Sônia está aparecendo aí agora, a esposa do Jair Bala.
E é uma guerreira também, Laurinho, só porque apareceu a imagem dela. Pode falar. Pode. Pois é, a gente viu a dona Sônia chegando por aqui, realmente muito comovida com toda a situação. Você disse bem, Bel, a dona Sônia é uma guerreira, né? Por toda a luta dentro da família, por ser uma esposa e mãe exemplar. A gente conversou com o Jairzinho, filho do Jair Bala, e com alguns ex-jogadores, por exemplo, o Euler, revelado pelo Jair Bala na década de 80. Ele agradeceu muito ao Jair por toda a ajuda que recebeu quando o Jair era treinador do clube, né? Como eu disse, o Jair tem uma grande história dentro e fora de campo. Vou pedir o nosso cinegrafista, o Vandeci, para mostrar um pouco, né, o pessoal que está aqui. A gente ainda vê muitos ex-jogadores, está ali o Amarelinho, o Marcos Salum, está aqui também, para lembrar essa história do Jair Bala dentro do América, o Euler, membro do Conselho de Administração. Então, muita gente por aqui, ex-jogadores. Conversei há pouco também com o Wagner e o Vanner, irmãos que jogaram no América e também foram revelados pelo Jair Bala. E o curioso, Bel, não seria diferente, eu acho, né, que apesar desse momento de luto, de despedida, a gente encontra muita gente sorrindo pelas boas lembranças que o mestre Jair Bala deixou. O Toledo falava sobre isso. A gente lembra do Jair e logo já vem histórias engraçadas. A gente já lembra daquele moço de sorriso largo, um moço que ajudava muita gente. Inclusive, a gente tem histórias para contar do Jair caridoso, o Jair que abraçava e cuidava de muita gente, não só da família dele, viu, Bel? Isso mesmo, Laurinho. E agora, Laurinho, daqui a pouco eu vou te acionar de novo. E também fique à vontade para nos acionar em qualquer momento, se você conseguir falar com alguém aí. Daqui a pouco eu te chamo ou chama a gente, Laurinho. E vamos ouvir o filho do Jair Bala, o Jairzinho. Jairzinho, filho do mestre Jair. Primeiro, meus sentimentos em nome do Alterosa Esporte, em nome de todos os telespectadores da TV Alterosa. E como é que está sendo esse momento, né, de despedida de um nome tão grandioso para a torcida americana e também para a família? Um momento doloroso, né, para todos nós, da passagem do meu pai, mas ao mesmo tempo uma alegria em reconhecer, através das pessoas que conviveram com ele, a pessoa que ele era. Maravilhosa, disponível, simples, direta, verdadeira. Então isso para nós é muito gratificante e muito disso, esse reconhecimento se deu através da bancada. Então a bancada fez o meu pai pegar gerações que não viram ele jogar, como eu não vi, eu vi ele como técnico. Então, assim, de crianças de 7, 8, 10 anos que eu já vi, já presenciei ônibus escolar fazendo algazarra quando reconhecia ele no carro ao meu lado, a senhores de 90 anos que contam os casos gloriosos dele como atleta do América. Essa é a satisfação, isso é que nos conforta nesse momento. Isso aí, e né? nessa parte aí foi a minha convivência maior com o Jair, né? Essa parte da caridade, né? Que quantas viagens eu, ele, Leopoldo Siqueira e outros integrantes da bancada fizemos para levar o forrobol, né? Que é praticamente o time aqui da bancada, para jogar no interior, para ajudar as pessoas, arrecadar alimentos. E o Jair, sempre que podia, ele ia com a gente e alegrava a galera com a conversa boa, né? Com aquele bate-papo. Então, Jair também tinha essa preocupação em ajudar o próximo, que ele nunca perdeu aqui no programa. Eu estou vendo aqui, gente, participação no nosso chat, além do pessoal todo lamentando, obviamente, né, a passagem do nosso mestre, muita gente lembrando dos bordões engraçados dele. E a gente vai recuperar isso no programa também, porque o Alterosa Esporte quer lembrar dos momentos mais gostosos com o Jair também, o pilantra vagabundo, vocês vão ouvir hoje também. E rapidamente, o Lauro Lopes está ali com o Salum. O Salum ainda vai falar daqui a pouquinho. O Lauro vai voltar com o Salum, que prestou ontem homenagem ao Jair, mas está lá. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Salum ao vivo. Mas vamos para o intervalo, que o Toledinho já começou. Contar um caso do Jair. Exatamente, um caso
para quebrar esse climão aqui, que a gente quer lembrar do nosso mestre com alegria. Então, vem aqui para o YouTube, daqui a pouco, ali no velório do Jair Bala, Toledinho, o América, que como eu lembrei aqui, prestou imediatamente homenagem, o Salum também falou ontem, mas vai falar agora ao vivo no Alterosa Esporte. Pois é, Bel, o Salum, um dos grandes responsáveis por esse momento vivido pelo América, né? Esse ótimo momento em campo, o Salum que curtiu muito o Jair como jogador em campo e o Salum que trabalhou com o Jair quando ele era presidente do América. Salum, boa tarde primeiramente. Muitas lembranças do mestre Jair? Primeiro, a gente tem, apesar de estamos aí falando de novo com a nossa torcida e com o pessoal da Alterosa, a gente tem que dizer que o América está de luto mesmo, porque o Jair foi considerado o maior jogador que jogou com a camisa do América. Ele tem uma história de jogador, de repórter, cronista, de treinador. Ele comigo trabalhou de coordenador de categoria de base, com captação, com tudo dentro do América. Um amigo, o Jairzinho é como se fosse da minha família, Dona Sônia. O Jair era muito querido por nós todos. Mas mais do que tudo, dentro de campo, um craque. Eu considero o Jair meu ídolo no futebol. O melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do América. E a gente fica triste pela perda, mas também sabendo que uma hora chega para todo mundo. Ô Bel, o Salum está ouvindo todos vocês aí do estúdio, ou você, o Toledo, quem quiser fazer uma pergunta, ele está à disposição. Ô Salum, Toledo, a gente sabe da grandeza do América hoje, do que ele se transformou, e eu acho que passa muito por todas essas pessoas que construíram a história, né? Desde o Amarelinho, do Toledão, do Jair, né, do Afonsinho, que eu acho que te ensinou muita coisa como dirigente. Então, eu acho que essa sequência de grandes pessoas, como Jair Bala, como você também, outros que estão ao seu lado, é que estão tornando o América com essa grandeza de hoje. Você tem também, quando você tem aquela dificuldade, você lembra desse passado para pegar a força e seguir em frente? Olha, Toledo, hoje eu fiquei muito reflexivo. Quando você falou esses nomes, lembrei do Amauri, do Seu Alves, dessa turma toda que teve junto na volta do Jair aqui em 71. A história do América é uma história rica. É a história do futebol mineiro mais ainda. Aqui no velório você vê a quantidade de jogadores e parceiros, a maioria que foi formada por ele e que tem um carinho especial, não só americanos, mas atleticanos, jogadores de alto nível, todos vindo aqui prestar homenagem a ele, todos que passaram pela história do Jair. E eu me recordo meu pai me levando na Alameda e vendo os jogos daquela década de 60, onde o Jair era aquele monstro de jogador. E aqui vi Paulo Afonso, Afonsinho, Zé Flávio, todo mundo que lutou nessa construção e que acabaram me levando para o América. Eles é que me levaram para eu me tornar um dirigente do América. Então aqui é parte da nossa história. E a gente fica até meio emocionado, porque o Jair representa muito para o América. Ele foi sempre a imagem desse americano, mas desse americano que trabalhou. Ele não é só o americano que torceu, ele trabalhou, seja dentro de campo, seja como treinador, seja como comentarista. Então, a homenagem é justa, a gente está pensando em mais alguma coisa para o futuro, mas vamos aceitar que ele estava precisando descansar. Bel, o Salum tem todos os motivos para reverenciar o Jair Bala, né? Porque em duas passagens pelo América foi artilheiro do Campeonato Mineiro nessas duas passagens e campeão em 71, né, Salum? Campeão em 71, né? Porque todo mundo fala daquele gol, eu estava no campo, o América ganhou no sábado à noite de 3-2, ele fez o terceiro gol de bicicleta e depois no dia seguinte o Atlético ganhou do Cruzeiro e nós tornamos campeão de 71, invictos. Fala, Bel. Beleza. Ô, Laurinho e Salum, muito obrigada, viu, Salum? E parabéns aí pelas homenagens que o América também fez ao Jair em vida, que é o mais importante. Ele sabia do valor que ele tem
pro futebol, pro América, para vocês todos. E, Laurinho, daqui a pouco eu te aciono de novo. Um abraço aí para vocês dois. Bel, o Salum só quer finalizar aqui, podemos? Claro. Pode falar. Não, só para fazer uma passagem do Jair que eu não esqueço. Uma vez eu conversando com o Jair, ele falou assim: Salum, toda vez que eu ia jogar contra o Atlético, eu gostava de jogar a bola debaixo da perna do volante para ele saber quem era eu que ele tinha que marcar. E começava o jogo, eu me lembro, ele jogava a bola debaixo da perna do volante e ele me contava isso morrendo de rir. Pois é, Bel. Assim, o mestre Jair vai ser lembrado com ótimas lembranças como essa aí, descrita pelo Marcos Salum. Pra gente, Laurinho. Daqui Obrigado, a pouco Salum. eu te chamo de volta. Obrigada, Salum. E chamar aqui, claro que você tem que estar aqui hoje. E o Léo também é o seguinte, tem o olheiro de jogador, né? E tem o olheiro de comentarista. Porque eu lembro que eu ia sair de férias e Léo, quem que vai me substituir? Né? Parece que o Noraldo tinha tido um problema e não estava mais em Belo Horizonte. Aí o Léo, tranquilo, não, eu vou resolver. Eu falei, pô, quem que o Léo vai trazer? Estava preocupado. Aí foi quando você trouxe o Jair Bala, né? E já encaixou igual a luva e foi um sucesso total. Gente, ontem foi o pior dia, né, dos últimos tempos, não queria nem falar com ninguém. E hoje eu falei, Deus me ilumina e Jair me dá força. Porque o cabra que passou um ano no início da pandemia, internado no hospital aqui em BH, e depois sofrendo com a cervical e tudo. No dia seguinte da alta, ele já queria voltar para a bancada. Ele estava Aí, quando ele estava, como lembrou o Betinho, de cadeira de rodas, ele foi à outra sede, ainda na Assis Chateaubriand, para medir onde é que a cadeira vai entrar, porque eu vou voltar. Essa força do Jair está com a gente aqui. Sempre. Tá aí a a gente está força. triste pela partida, mas forte, porque você, Jair, é muito forte. E a vida inteira cuidando com todo o carinho da família, principalmente da Sabrina, né? Filho especial que ele Filha especial. jamais escondeu, pelo contrário, ele falava com orgulho Com de muito pai orgulho. e tudo mais, e deu a ele, a dona Sônia, essa Sabrininha que está com a gente, muita força. E algumas vezes que eu estive na casa dele, o carinho que ele tinha pela Sabrina, ele e Dona Sônia, que a Dona Sônia é um fenômeno, né? Fenômeno Forte Fortaleza demais. Maravilhoso. E agora ela tem a Sabrina e o Jairzinho para cuidar também, viu, Dona Sônia? Muita força Muita aí, força porque para ela, o a Jairzinho. caminhada continua. Não é mole, não. A dona Sônia, inclusive, passou a fazer os contratos do Jair, né? Porque a última vez que ele foi celebrar um contrato, o dirigente do Flamengo brincou com ele. Essa que é aumento, toma aqui. O cara estava com a arma. E a arma disparou. O cara não queria acertar. Sem querer, né? Sem querer, o Jair está partindo com essa bala no olharzão. No coração, né? A bala rodou o corpo todo e parou no coração. Né? Exato. E uma matéria, ele estava treinando, se não me falha a memória, o Mamoré, e estava lá atrás e tal, e veio em direção à nossa câmera. Ele era um treinador, não tinha nada a ver com bancada. Nós vamos ser campeão. Falei, mas aí quando voltou, não sei se você recorda desse episódio, a gente começou a rir. Falei, como assim? Está em último lugar para ser campeão? Então eu falei, mas esse é o cara. E fiquei de olho no seu Jair. Não, mas às vezes ele estava no Mamoré e estava falando do América. Nós vamos ser campeões do América. É verdade. E é o seguinte, o Jair Bala conquistou fãs em todo esse planeta futebol, inclusive do maior artilheiro que passou por essa bancada, e ele tem um recado pra gente. É com grande tristeza que fiquei sabendo do falecimento do meu amigo e ídolo Jair Bala, uma pessoa extraordinária, pai nota 10, um cara que estava sempre com alegrias, palavras boas, estava sempre botando a mão no ombro da gente e dando conselho. Jair Bala, descansa em paz. Você sabe o quanto que eu te amo, você sabe o quanto que eu te admiro. Você foi um dos maiores craques que eu vi na minha vida profissional. A minha emoção é tamanha que eu só fico pensando, Jair, você saiu daqui da terra, mas vai alegrar o céu, porque você é uma pessoa nota 10. Jair, seu amigo da Maravilha. Ô, Leozinho, meninos, e aí, quem também, né,
é atleticano da nova geração do Alterosa Esporte, que está incomunicável desde ontem, que está bem abatido aí com essa perda do Jair. É o nosso querido Faelzinho, que está de férias, mas fez questão também de deixar o recado. Eu quero deixar um abraço para meus amigos de bancada, porque hoje a gente perdeu um dos nossos familiares. Jair era família pra gente, era um paizão. O pessoal sempre me perguntou por que eu tatuei um jogador que nunca passou pelo Galo. Eu não tatuei um jogador, né? Eu tatuei um amigo. E fiquei muito feliz quando eu recebi a ligação do Jair agradecendo essa tatuagem. Vagabundo, você faz muita falta, você já faz muita falta, vagabundo. Doidinho pra tomar um tapa na cara de novo. Do jeito que você sempre fez, alegrando o pessoal de casa. Essa geração que entra no Alterosa Esporte, que entra querendo participar de um programa que leva alegria para as casas, é porque um dia se divertiu com o Jair Bala do outro lado da tela. E para encerrar, deixo um abraço para dona Sônia, essa guerreira que cuidou do nosso Jair com tanta raça, com tanto carinho. Um beijo enorme, a gente segue, vagabundo. Falou aí o vagabundo maior para o nosso querido vagabundo. Eu acho que o Jair criou o vagabundo até pro Fael. Em homenagem ao Tanta Fael. raiva que o Fael fazia nele brincando. Uma vez a gente foi a Itaúna, aliás, registrar que o presidente da comunidade Mães e Filhos, o Marcílio Jaci, está lá assistindo a gente pelo YouTube. Obrigado, meu caro Marcílio. Uma das vezes que a gente foi a Itaúna para fazer um evento beneficente, né? Que a bancada sempre faz, sempre fez, sempre fará. Aí a gente estava lá num evento, aí chegaram 3 torcedores e falaram: Jair, seguinte, você pode dar um tapa no meu amigo aqui para eu gravar, igual você faz lá com o Fael? Virou ícone por conta disso. E por conta exatamente dessa alegria, dessa irreverência, dessa forma carinhosa de puxar a orelha e de chamar as pessoas de vagabundo e pilantra. Esses eram os bastidores do nosso amigo. Aí sim, não é jogador, não é comentarista, é nosso amigo Jair Bala. Aqui, desde janeiro fazendo a cruzadinha e fez 2 questões, ó. Tava chegando na terceira. Mas eu aqui não sabendo, não. Mas existe tratamento hoje pra quando a pessoa começa a esquecer. Desculpe, me dá licença, vocês dois vão a Você que é pequeno, seu vagabundo, seu pilantra, você respeita o América, rapaz. A América é grande. Você tá caindo, você não sabe nem pra onde você tá indo. Você respeita o meu time como eu respeito o seu. Não fala do América não, que eu fico assim mesmo. Não é um prazer nenhum de estar com você. Você é um traíra. Que mais? Você é traíra, filho. Esse era sensacional. O Fael fazia igual o Léo da época do Aqui Agora. Eles mandavam ele fazer matéria aí no bairro, se não tivesse briga nenhuma, ele arrumava. Chegar no vizinho, o outro tá falando de você e tal, aí dava briga. Você, Tom Paixão. O Fael é desse. O Fael chegava, ó, o Luciano tá falando de você. Ele começava a xingar o Luciano, aí já falava daqui e fazia que a fofoca. Olha, deixa eu aproveitar então esse momento de descontração aqui, né? Para dar uma notícia que não deixa de ser descontraída, afinal de contas envolve vocês todos aqui representantes. Não foi pro Cruzeiro que o Patricão foi. Não lamente-se. Não voltou pro Atlético. Não voltou pro Galo. E não permaneceu no América. Para onde ele foi? Continua em Minas Gerais. Continua em Minas Gerais. Para onde ele foi, Leopoldo Siqueira? Para onde ele foi? Até que o Então vamos lá. Joga. Rapaz, eu até me emociono, sinceramente, com esse rapaz. A humildade dele. É meu conterrâneo de estado, né? E pela ascensão dele. A gente sabia que ia dar nisso. Que é uma pessoa, um menino humilde, jogando a bola que ele joga, que está jogando. Tenho certeza que logo, logo estará na seleção brasileira
A principal, né? Porque a sub-20 ele já tá. Dá show. Dá show na sub-20. E aí, palavras de mestre é palavra que acerta, né? Isso aí foi tá da aí o matéria encontro. que a gente fez, né? Bebel, registrando esse encontro maravilhoso. Tive esse privilégio. E o Jair ficou emocionadíssimo nessa matéria, ele chorou. E ele já falava que o Richarlison seria jogador de seleção. E foi um craque também para descobrir talentos. É uma coisa legal do Jair. Normalmente quem trabalhou com base, você ouve muita gente criticando. E tá aí ele todo mundo elogia. Tá aí o post do Richarlison. Que tá no futebol inglês, tá bem, né? E não esquece as raízes, continua grato ao mestre. Que grandeza do Richarlison de postar sensacional essa imagem do mestre Jair e Bala. agradecê-lo, né? E não só o Richarlison, mas grandes jogadores também, como por exemplo, hoje eu navegando nas redes sociais, eu vi o Célio Lúcio postando também, falando que durante a trajetória dele foi importantíssima a figura do Jair Bala. Célio Lúcio, multicampeão com a camisa do Cruzeiro, meu ídolo também. Então, grandes nomes, grandes jogadores, sem dúvida nenhuma. Tem aí essa homenagem toda ao mestre Jair Bala, muito merecida, que dividiu as 4 linhas, nada mais, nada menos que com Pelé, Garrincha, Quarentinha, enfrentou Dirceu Lopes. Como é que era a escalação? A escalação era eu, Pepe e ele. Manuel Maria, eu, Pepe, Edu e ele. E ele. Aí, gente, ele quem, mestre Jair? O homem, o maior de todos, o Pelé, a intimidade, ele. O cara é monstro. Chupou laranja com ele. Vamos lá, vamos prosear Bora no pro intervalo. intervalo, vamos continuar essa prosa. Estamos de volta e relembrando. Nós estamos rindo de casa do Jair aqui. Relembrando casos. O Jair, a gente chora e ri o dia inteiro, né? Lembra que morreu, chora. Lembra dos casos dele? A edição hoje foi isso, né, Léo? Eu ficava escutando os vídeos, eu via vendo os vídeos do Jair pra edição. A Bel ria, na outra hora estava chorando, eu falei, e aí? Tudo Deus, bem tá aí, tudo Bel? bem? Teve uma hora que ele não sabia o que estava acontecendo comigo. Porque ele era exatamente esse cara que vocês também acompanhavam, né? Tinha o prazer de acompanhar no Alterosa Esporte. Alguns pequenos momentos, tem muita coisa do Jair, mas só um gostinho para você hoje. 1-0. É Porquito 1-0. Não. Cruzeiro 1-0. Não. Cruzeiro vai ganhar 1-0. 1-0. Isso. Cruzeiro vai ganhar 1-0. E o Ceará 4-0 no Botafogo. Ô, Mael, vai ficar quanto o Cruzeiro, Fábio? Vai ganhar de quanto? Cruzeiro 1-0. E o Ceará? Ceará 4-0. E, gente, é uma reunião com o Leopoldo. Na época em que o Hugão não torcia para a seleção brasileira, estava torcendo para disputa do terceiro lugar, né? Disputa do terceiro Nossa, lugar. esse dia o Jair Bala brigou demais comigo, gente. Meu Deus. O desafio da laranja ali, ó, o Jair tá ali na habilidade ali, ó. Mas não vai ferir não, né, Odonso? Não, mas eu tenho habilidade para descascar laranja, eu tô bem, né? Leozinho, Jair. Tem som aí ou não, Tiagão? Porque tava como o Loki vê, Leozinho? Tem não. Aí, ó, o Leozinho levando já aí para lembrar, visitando, né? O Mineirão Novo e o museu que tem reverências a ele. Jair era... não tem nem mais palavra para definir Jair. Eu estive no Museu também do Futebol no Pacaembu, altas reverências também ao mestre Jair, com fotos, com vídeos, com gols dele também. Então, homenageado em todo o país, sem dúvida nenhuma, mais do que merecido. E agora, para a gente encerrar esse programa... Vamos voltar ao Independência? Vamos voltar ao Indepa, programa que tinha tudo para ser triste, mas ele é uma mistura de saudade, amor e reverência do Jair. E tudo isso que, com certeza, todo mundo, cada um que está aí, né, Lauro, tem história para contar e dar notícia disso aí sobre o Jair, né? Sim, Bel. Muitas histórias, ótimas histórias. O Jair parte deixando muitas lembranças. O movimento segue no Independência, amigos, familiares, todo mundo se despedindo do ex-jogador, ex-treinador, ex-comentarista, o Jair que foi multifunções, né, dentro e fora de campo. E a gente vai registrar uma imagem agora da dona Sônia, né, que está ali sentadinha, recebendo os abraços de muita gente que está vindo se despedir do marido, o Jair Bala, um grande pai. A gente fala muito do Jair como profissional, mas o Jair foi um grande ser humano, foi um grande pai, que cuidou de muita gente,
O velório segue aqui no Independência até às 3 horas da tarde. A gente reafirma, o portão número 7 vai ficar aberto na rua Pitangui, então muita gente ainda pode se despedir do Jair Bala. Há pouco passou por aqui o Matheus Cavicchioli, por enquanto o único jogador do elenco atual. Também passaram por aqui 2 jogadores ou ex-jogadores que foram rivais do Jair Bala, né? O Reinaldo e o Paulo Isidoro. Então não há rivalidade nesse momento, todo mundo vindo abraçar a família do mestre Jair e se despedir desse grande ídolo. Beleza, Laurinho. Laurinho que volta daqui a pouco no Alterosa Alerta, depois também estará no Jornal da Alterosa. Leozinho, alguma... É isso. E outra saudade ali que a gente viu também, o Stanley, né? Stanley também. Outro companheiro Verdade. que partiu tão cedo e que animava a gente. Agora é toda a força, né, para a família, Dona Sônia e tudo mais. Lauro daqui a pouco volta no Alterosa Alerta, como disse a Abel, né? E vamos em frente, né? Amanhã tem mais homenagens ao Jair. Com certeza. Muito obrigada a vocês no nosso coração. que hoje estiveram também com uma energia que ajudou, você aqui do meu lado, o Leozinho também, ajudou a conduzir esse programa, que hoje é um dia que a gente perdeu um membro da família. Né? Família Alterosa, a família Alterosa Esporte está menor, está sentida. Veja, ontem a dificuldade do Hugão, né? Como é que eu vou falar pro Samuelzinho, né? Eu quero o vô Bala, né? E a minha filha, a Gabriela, me ligou, ela está fora de BH, falou, pai, fala que é mentira, que o vô Bala não foi. Não é mentira. Não é mentira. Mas como diz o Dadá, né? E o Dadá tem histórias fantásticas também, ele disse que teve um sonho e que estava jogando o time do céu contra o do inferno. Aí o do céu ganhou de 3-2. Quem que fez os 3 gols? Dadá, né? No sonho. E passe de quem? Camisa 10, Jesus Cristo. Então as histórias do Dadá, e eu tenho certeza que nessa história do Dadá, o Jair agora é o camisa 8, né? Tá lá reforçando. Do time do céu. Beijo pra vocês, fiquem com o Alterosa Alterosa Alerta. agradece o carinho. Obrigada. Até amanhã. Ele está encantado.